ao grande arquiteto do universo, dizemos nós na faixa maçônica: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens, dizemos nós na faixa evangélica. Venerável Mestre, luzes, prezados confrades das nossas jornadas maçônicas, não vou fazer uma palestra. Para tal, me faltam pendores. As antigas famílias brasileiras costumavam, à noitinha ou pela noite adentro, os gostosíssimos serões familiares, ao pé do fogo, uma conversa ao pé do fogo, em que se traziam à baila as novidades do dia, comendo pipoca, amendoim, paçoca e outras comidas genuinamente brasileiras, enquanto os barbados se serviam do quentão, o sexo gentil se servia apenas de licor bastante açucarado. Não vou fazer, portanto, uma palestra, mas dentro do meu esquema, não fugindo ao sentido de um quarto de hora, aqui estou para abordar alguns assuntos. Seja o primeiro uma ave nitidamente maçônica, simbolicamente maçônica, qual seja o pelicano. Entre os antigos egípcios, o pelicano era tido como ave sagrada, era tido como emissário do Espírito Santo, porque apresentava certas qualidades que faziam com que os nativos de então se surpreendessem pelos pendores dessa própria ave. O Espírito Santo bafejava sobre a turma, assim como a pomba nos evangelhos representa o Espírito Santo, comum naquela passagem, quando Cristo foi batizado nas águas do Jordão. Saindo das águas, o céu se abriu e desceu o Espírito Santo na forma de uma pomba. Lenda, superstição, verdade, não cogitamos. Mas cogitamos do paralelo interessante que os egípcios tinham dessa ave. E isso porque a ave era símbolo da maternidade mais augusta, da maternidade elevada ao seu grau máximo. A ave possui uma espécie de bolsa logo depois do bico, descendo pelo papo. E na forma da regurgitação, deposita ali os alimentos para os filhos. Quando, necessitando desse trabalho, enfiava o bico pela bolsa e retirava então o alimento que ali estava. E servia os próprios filhos. A ave proceder dessa forma para a manutenção dos filhos, acreditavam piamente que o pelicano arrancasse parte do seu próprio corpo para alimentar os filhos, extraísse o próprio sangue com que também alimentasse os filhos. A realidade depois trouxe
naturalmente, a consistência do fato. O pelicano não se serve da sua carne, não se serve do seu sangue para alimentar os filhos, pelo processo que era vedado aos primitivos notarem devido à distância em que ficavam. E a semelhança ficou, e o símbolo permaneceu. E o pelicano para nós é realmente o emblema mais extraordinário da nossa própria ordem. Quando a mãe comum realiza todos os sacrifícios para amparar os seus filhos, para alimentar os seus rebentos, para propagar a própria espécie. Outro símbolo também. A ordem é tida como a viúva. Nós, os maçons, somos conhecidos como os filhos da viúva. Há uma razão muito forte. Aquela personagem tão conhecida de todos os maçons, principalmente daqueles que já passaram do grau 3, Irã, o célebre construtor do Templo de Salomão, tido e havido como a mais majestática figura da maçonaria simbólica, era filho de uma viúva da tribo de Nenfim. E esse fato faz com que a maçonaria seja tida como a viúva que, independente do marido, independente do esposo, realiza os maiores sacrifícios, enfrenta as maiores tormentas para alimentar a prole, para fazer com que seus filhos vinguem, para fazer com que a própria espécie não pereça. Assim também há uma comparação com a deusa Neite, essa deusa que também viúva, porque tendo o esposo perecido, ela, enfrentando todos os obstáculos, recolhia os membros do esposo, a fim de que o seu nome, a glória de seu lar, a auréola que cingia a fronte do próprio esposo, não perecesse, como também não perecessem os filhos. E ela realmente representa um símbolo muito augusto para todos nós. Disse de início que ia apenas realizar aqui com os irmãos uma conversa ao pé do fogo. Na conversa ao pé do fogo, tradição das augustas famílias brasileiras, havia uma variedade intensa de conversa. Havia os comentários dos fatos do dia, havia as fofocas, havia os problemas familiares e também havia o período sentimental. Pela ata, nós ficamos sabendo que 2 irmãos nossos se confessaram profundamente sentimentais pelo fato de deixarem este prédio, esta casa, este lar. Eu me confesso não sentimental, mas me confesso um bocado chorão, que vai além do sentimentalismo, porque a comoção embarga minha voz, meu coração sente-se opresso, porque esta casa realmente representa
um capítulo grandioso da minha própria vida. Se me perguntarem quais os fatos principais da sua vida, incontestavelmente, meu casamento, o nascimento de meus filhos, e, igualmente, num triunfo do meu sentimento emotivo, o dia em que penetrei na maçonaria, o dia em que se abriram as portas desta casa para me receber como neófito e depois como iniciado. 12 de dezembro de 1942, quase 32 anos. Eis, portanto, que esta casa representa para mim um capítulo praticamente à parte, porque aqui conheci grandes amizades, aqui cultuei amizades sem termos, conheci corações, conheci sentimentos, conheci amor, conheci luta, conheci até ódio. Faz parte de toda e qualquer sociedade que congregue homens de diversos matizes intelectuais, que haja toda essa gama de luta, de sentimento, de concórdia, de discórdia e outros mais. Se nós lançarmos as vistas nos anais da casa, nós veremos realmente que nem sempre a ordem de Piracicaba foi serena, foi produtiva, tinha um esquema objetivo, porque muitas e muitas das vezes, por esta ou por aquela circunstância, os nossos irmãos se entregavam a este ou aquele desvario, fazendo com que tumultuassem muitas vezes as nossas reuniões. Mesmo assim, mesmo com essa luta, mesmo com esse ensejo de lutas, as paredes falam, a casa tem segredos, são vozes que se perdem aqui e ali, desde a entrada, em todos os compartimentos da casa. Nós encontramos, então, essa ressonância que clama, essa ressonância que fala, essa ressonância que traz os verdadeiros anais da casa, porque são a expressão legítima de tudo quanto houve nesta oficina, representando a ordem. Até mais ou menos 1918, a casa não tinha sua sede própria. A casa andava daqui, amávamos, e cada gota representava uma verdadeira pérola no emblema da casa. Meus irmãos, se nós fôssemos todos os passos da maçonaria, e se nós pudéssemos evocar as figuras grandiosas, Fernando Braga, Pedro Crem Filho, Jacó Dil Neto, Frediano Giovanetti e outros mais, Adolfo Krasilchik, elementos que merecem realmente que se tenha no coração de cada maçom
o exemplo vivo do trabalho objetivo, do trabalho que não esmorece, do trabalho que frutifica. Hoje nós vamos deixar esta casa. Deixar é a palavra, mas não vamos deixar esta casa, porque esta casa é uma sinfonia para todos nós, é um poema de recordação, é um verdadeiro cântico da saudade. Qual de nós vai se esquecer o dia da sua iniciação? Quando penetramos os umbrais dessa casa, temerosos, medrosos mesmo, confiando no nosso padrinho. E tudo isso representa um verdadeiro colar de recordações que faz com que o nosso espírito se dobre e jamais se separe desta casa. Tudo aqui é pretexto de recordação. O quintal, a cozinha, não havia cozinha. Instituímos o cafezinho da boa vontade, improvisando uma cafeteira, improvisando um bule e umas xícaras. Tudo era na base da penúria, mas tudo era na base do amor, da concórdia, da serenidade produtiva, da paz que canta, do amor que eleva. Esta casa, portanto, para mim representa um mundo dentro da maçonaria que existe no meu coração. Porque foi aqui que eu me iniciei, foi aqui que senti o calor do primeiro banquete, foi aqui que conheci verdadeiramente amizades, foi aqui que senti o calor de amigos incontestes, porque dentro da ordem nós realmente aprendemos a curvar o nosso espírito, fazendo com que sintamos a satisfação de havermos pertencido a esta ordem. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o bálsamo sagrado que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão e desce a orla do seu vestido. É como orvalho de Hebrom, nos montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a paz para sempre. É essa paz, meus irmãos, é essa união que nós desejamos, que se prolongue para outro prédio, que o outro prédio seja continuação, não da maçonaria piracicabana, mas seja continuação do nosso lar, da nossa própria casa, da intimidade dos nossos sentimentos. Este prédio, esta casa, vai ficar viúva. Os filhos da viúva vão mudar. E a casa vai ficar viúva, porque a maçonaria não tem fundador. A maçonaria, nesse particular, é anônima. Ninguém poderá dizer que a maçonaria foi fundada por este ou por aquele. Eis porque a viúva é a maçonaria. A viúva que não teve esposo conhecido, assim como a ordem não tem um fundador preciso. Todas as ordens filosóficas, todas as correntes políticas,
todas as alas literárias ou científicas têm o seu mandatário, tem o seu possuidor, tem aquele que representa o homem que fundou tal ideia, tal corrente, tal ala. Mas quem fundou a ordem? A viúva vai ficar sozinha. Os filhos vão se transportar para outra casa. E haverá alegria, haverá efusão, haverá contentamento. Tudo é novo, tudo é novidade. Tudo ressuma aquela alegria emotiva que faz com que nós, os maçons de hoje, sintamos essa satisfação, a satisfação de um ninho novo, de um lar cheirando a novidade. E então esse prazer, esse contentamento, essa orquestração que vai para a nossa alma. E a viúva fica sozinha. Amanhã este prédio estará silencioso. Ninguém abrirá os trabalhos. Emudecerão os malhetes, os passos, os toques, a bandeira, o nosso cântico, o nosso trabalho. Tudo emudeceu. Mas, meus irmãos, em contraposição, lá no prédio novo, possivelmente não estará a viúva a lamentar a mudança, mas estará a noiva da colina, ressumando mocidade, jovialidade e candura, esperando todos os maçons na sinfonia do rio que passa por perto, dentro do quadro bucólico que ali se agita. E então a noiva estenderá os braços e, a semelhança do grande imaculado Cordeiro, vinde a mim, vós todos, meus irmãos. Pensemos um bocado nessa figura, talvez corriqueira, mas de alguma expressão. A viúva que fica aqui, no silêncio das quatro paredes, e a noiva lá embaixo, com seu vestido branco, seus véus roçagantes, a face corada de prazer emotivo, a receber todos nós, enquanto o rio orquestra, enquanto o rio poema, enquanto o rio pictura, lá estará também, sonorizando tudo, fazendo com que a nossa maçonaria tenha mais um cunho de piracicabanidade, sinta em si aquela entranha mais extraordinária de sentir o calor que o rio, o salto bafeja. Meus irmãos, a emoção possivelmente traga um nó na garganta de todos nós. Sempre uma mudança de um prédio para outro, de um local para outro, de um país para outro, traz este sentimento amargo, doce, sereno, ácido possivelmente, fazendo com que o nosso coração se confranja nesse adeus crepuscular, adeus que não canta,
a Deus que não tem arroubos, a Deus que é singelo, porque traz em si as cordas emotivas de um silêncio augusto. A casa ficará vazia. E nós então, lá nos braços da noiva, erguendo os olhos pela colina, ainda vemos de rever esta casa, para dizer com a efusão expansiva do nosso próprio sentir: adeus, velha casa de meus sonhos, das minhas lutas, das minhas quimeras, das minhas dores, dos meus pensamentos. A noite cai, o sol já muito se escondeu no horizonte. A penumbra da noite invade tudo. E o pelicano, então, adejando as asas sobre as águas, sobre o remanso entulhado onde construiu o ninho, vem adejando as asas, cobre os filhotes com as suas plumas, e adormece. Saudamos, meus irmãos.